Começa agora mais uma sessão da Câmara Municipal de Araçatuba. Muito boa noite, agora são 7 horas mais 6 minutos, falamos ao vivo direto do plenário da Câmara Municipal de Araçatuba. A Câmara Municipal realiza neste momento uma audiência pública com o objetivo de receber propostas da população para o Orçamento Municipal de 2012. Este encontro está sendo transmitido pela TV Câmara, que é o canal 96 do Sistema NET de TV a cabo, e também pelo site oficial da Câmara no www.câmaraaracatuba.com.br. O projeto de lei número 113/2011, que estima a receita e fixa a despesa do município de Araçatuba para o próximo ano em R$ 386.678.498,56, incluídos o DAIA, que é o Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba, e a FEA, que é a Fundação Educacional Araçatuba, está em tramitação aqui na Câmara. A estimativa supera em R$ 61.700.000 o orçamento deste ano, fixado em R$ 324.935.300,69. A audiência pública foi convocada pela Comissão Técnica de Finanças e Orçamento, composta pelos vereadores Rivael Papinha, Olair Bosco e professora Durvalina Garcia, respectivamente, presidente, vice-presidente e membro. Trata-se de uma exigência do artigo 48 da Lei Federal número 101/2000, conhecida como Lei da Responsabilidade Fiscal. Para dar seguimento a essa audiência pública, nós chamamos o vereador Rivael Papinha, presidente desta comissão. Boa noite, Papinha. Boa noite, João. Boa noite, pessoal que nos acompanha na sessão. Boa noite, vereadora Durvalina, vereador Olair e o pessoal que acompanha suas casas. Nessa data, em atendimento ao que dispõe a legislação, em especial a Lei Complementar Federal número 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltada para a responsabilidade na gestão fiscal, mais conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. A Câmara Municipal de Araçatuba realiza esta audiência pública buscando dar maior transparência na gestão dos recursos financeiros do município. Hoje, o presidente desta casa, desta Câmara Municipal, o vereador Cito Saraiva, os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, composta por mim, vereador Rivael Papinha, e pelos vereadores Olair Bosco e professora Durvalina Garcia, e todos os senhores vereadores, pretende finalizar a fase de recebimento das sugestões apresentadas pela população à discussão do orçamento do município de Araçatuba para o exercício de 2012. Todas as sugestões apresentadas nesta fase serão analisadas pela Comissão de Finanças e Orçamento e, se consideradas legais, serão apresentadas em forma de emendas ao plenário desta Casa Legislativa. A proposta orçamentária para o exercício de 2012 é de R$ 386.678.498,56. Já incluído neste montante o Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba, Fundação Educacional de Araçatuba, DAIA e a FEA, e descontados aos contribuintes a Fundeb, no valor de R$ 31.152.534,07. Lembramos que ainda dispõe o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Transparência da Gestão Fiscal, artigo 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação,
inclusive em meios eletrônicos de acesso público aos planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal e as versões simplificadas desses documentos. Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. A Câmara Municipal de Araçatuba elaborou comunicado, divulgado em emissora de rádio e mediante publicações na imprensa escrita, convidando a população e as entidades organizadas a participarem do processo de discussão do projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Araçatuba para o exercício de 2012, abrindo-se um prazo de 10 dias para que a participação popular fosse concretizada. Também a presidência desta casa disponibilizou um espaço no site oficial do Poder Legislativo para que a população tivesse oportunidade de enviar por e-mail, correio eletrônico suas sugestões. Sobre o assunto, faremos agora a leitura de parte de um parecer da Fundação Prefeito Faria Lima, Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal, CEPAM, e orienta o Legislativo sobre o assunto. Parte deste parecer diz o seguinte a respeito da lei orçamentária. É importante ressaltar que as leis orçamentárias têm caráter autorizativo. Vale dizer, ao aprovar a lei orçamentária, a Câmara está autorizando o Poder Executivo a implementar determinados programas de governo, mas não necessariamente obrigando o Executivo Municipal a implementá-los. De outro lado, a Lei de Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias são centradas no planejamento e não propriamente na execução orçamentária. Como o processo de planejamento é dinâmico, tais leis não podem ser imutáveis, e assim é muito comum que o PPA em espécie seja profundamente alterado ao longo do mandato. Mas, mesmo na execução orçamentária anual, se as receitas não se comportarem como previsto, o Poder Executivo obrigatoriamente terá que limitar empenhos, ou seja, deverá cortar alguns dos projetos aprovados ou autorizados pelo Poder Legislativo. Portanto, as leis orçamentárias devem ser analisadas sob um enfoque diferenciado, mesmo porque os limites aos gastos públicos são impostos pela Constituição Federal, pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Lei 4.320 de 64, dentre outras, independentemente do que esteja aprovado nas leis locais. De qualquer forma, a discussão das leis orçamentárias é um dos poucos momentos em que o Poder Legislativo realmente participa das discussões políticas do governo. Com efeito, numa democracia representativa, os representantes do povo não poderiam concordar pura e simplesmente com um programa de governo fixado pelo Executivo, sem o direito de propor ou rejeitar o que considerarem inoportuno e inconveniente. Ao contrário da Constituição de 1946, que não impunha restrições ao Legislativo quanto à apresentação de emendas do projeto de lei orçamentária. A Constituição de 1967, com redação de emenda número 1 de 69, restringiu drasticamente o poder dos legisladores em emendar a lei orçamentária anual. Todavia, a Constituição de 1988 restabeleceu, ainda que em parte, a capacidade legislativa de emendar as leis orçamentárias dentro de certas condições. Feito essas considerações, nós informamos ao público presente que está disponível na recepção fixos para que os interessados possam encaminhar à Comissão de Finanças e Orçamentos suas sugestões relacionadas à Lei Orçamentária Anual, exercício de 2012. Gostaria de comentar mais uma vez o vereador Olair, presidente desta comissão, vereadora Durvalina Garcia, que é membro da comissão, a vereadora Tiesa, que se faz presente, a vereadora Edna Flor também, e cumprimentar todas as pessoas que se fazem presente aqui, a imprensa e o pessoal que acompanha suas casas. Para que a gente possa dar início
Vou passar agora a palavra para o vereador Olair Bosco, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento desta casa. Bem, boa noite ao presidente dessa comissão, vereador Rivael Papinha, a Durvalina Garcia, vereadora Durvalina Garcia, aqui presente a vereadora Edna, a vereadora Tiesa, a todos que acompanham e a todos presentes aqui nessa audiência. É baixa a participação das pessoas, da população, nas audiências, né? Na anterior foi, e essa também está sendo, mas é o que exige a lei e é uma responsabilidade também dos vereadores e dessa casa de lei aqui. Então é muito importante, eu acho que as pessoas ficarem bastante atentas, e a participação é bastante importante também da comunidade, porque as pessoas precisam realmente participar da vida da sua cidade, saber dos acontecimentos da sua cidade, isso é muito importante a participação. Então queremos ainda um dia ver essa casa lotada, com as pessoas participando nas audiências. Quero aqui até dar uma sugestão, porque muitas vezes a pessoa não pôde comparecer, mas ela pode estar enviando aqui, através do e-mail, né, sugestões, sem acentuação, .orçamento@camaracatuba.com.br. Então, as pessoas que tiveram a oportunidade de estar presente, mas está acompanhando em suas casas, né, estão nos ouvindo, então que as pessoas possam mandar aqui suas propostas, sugestões para essa comissão, e também todos os gabinetes dos vereadores aqui estão disponíveis também para a apresentação das sugestões. Agradeço ao vereador Olair Bosco, sendo que no início deste mandato, né, a indicação da comunidade, todos os vereadores, a vereadora Edna representa essa casa também, foi sugerido que essa audiência pública fosse realizada a partir das 19 horas, que essa audiência pública era realizada durante o horário de trabalho, no finalzinho da tarde, às 17 horas. Então, essa casa, a vereadora Edna como presidente, o presidente dessa casa atual hoje, o Cito Saraiva, e o presidente dessa comissão, e junto com os membros aqui, os vereadores, mudamos o horário para que realmente a gente pudesse receber a comunidade, dessa oportunidade de pudesse vir e participar da audiência. Que a maior alegria, tenho certeza, de todos os vereadores dessa casa é ver a participação popular que possa vir reivindicar e fazer suas sugestões, né? Agora, para a gente dar continuidade, agora a gente vai passar a palavra à vereadora e professora Durvalina Garcia, membro da Comissão de Finanças e Orçamento desta casa. Boa noite, vereador Papinha, que preside essa comissão, vereador Olair, presente também a vereadora Edna, vereadora Tiesa, os funcionários dessa casa que nos acompanham também, trabalham nessa sessão, a imprensa aqui presente, os representantes de conselhos, de entidades, população em geral presente nessa audiência. Acho que essa é uma prática que precisa realmente ser difundida no nosso município, que é a participação nas audiências públicas, na discussão do orçamento. Eu acredito que alguns moradores já participaram das OPs, que houveram várias OPs nos bairros, né, descentralizado, e talvez isso, vereador Papinha, alguns já tenham participado a nível local de algumas discussões, e a gente sabe que ainda não existe uma prática muito difundida nesse sentido, né? Embora essa casa, embora a Secretaria de Participação Cidadã também tenha feito isso, mas acho que ainda é preciso que se melhore essa prática na nossa comunidade. Mais importante é que nós tenhamos aqui representações, né, de conselhos, de entidades, de grupos organizados da população, porque normalmente esses conselhos, esses grupos organizados, essas organizações falam em nome de uma grande maioria, de um grande grupo, né? A pessoa, quando vem aqui, não vem sozinho, traz atrás de si, né, sugestões de outros grupos. Então, acho que a gente tem que considerar também, né, de suma importância que representantes de conselhos de ONGs, de instituições estejam aqui presentes e possam participar, né, desse momento
em que essa comissão se disponibilize esse espaço para que seja feito essas sugestões. Eu agradeço as palavras da vereadora professora Durvalina Garcia. Gostaria também que a vereadora Edna pudesse dar uma saudação. Se gostaria de fazer seu comentário, eu gostaria de passar a palavra, se assim desejar. Boa noite a todos, boa noite a todas. Quero cumprimentar a mesa dos trabalhos hoje desta audiência pública, vereador Rivael Papinha, vereadora Olair Bosco, vereadora Durvalina Garcia e também aqui presente a vereadora Tiesa. Também externar nossos cumprimentos aos representantes da comunidade, de alguns conselhos, de algumas associações que já estão presentes aqui. Acho que o mais importante é ter esse espaço no Legislativo, esse espaço que vem em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, mas que, mais do que isso, a gente sabe do empenho da Comissão de Finanças para que realmente aconteça, né, buscando, mesmo através de meios eletrônicos, no contato direto com a população, colher as informações. Nós estamos preparando no nosso gabinete as emendas, né, temos o prazo, nós vereadores e vereadoras temos o prazo até amanhã para a apresentação das emendas e, oportunamente, podemos até comentar alguma coisa aqui. Mas, neste momento, nós queremos cumprimentar e dizer que o mais importante de tudo é que esse Legislativo continua e, por isso, nós parabenizamos e cumprimentamos a comissão, continua aí disposto a ouvir, né, e a receber, acolher as propostas que vêm da nossa comunidade. Muito obrigada. Agradeço a vereadora Edna e passo a palavra agora para a vereadora Tiesa. Bom, boa noite a todos, boa noite à mesa que preside os trabalhos desta noite. A gente reputa de grande importância esse momento para a vida da cidade. Lamenta, como sempre, a falta de participação. Apesar da internet estar aí à disposição da gente, seria muito bom que esta casa tivesse lotada de pessoas dando as suas sugestões para que a administração e o poder se aproxime cada vez mais das pessoas da cidade. Felizmente, a Constituição de 88 nos deu, né, nos facultou esta possibilidade de participar cada vez mais das ações do governo. É lógico que cada governo dá mais ou menos abertura para a população participar. Mas, independente daquilo que nos é oferecido, o importante é a gente buscar aquilo que nós desejamos. E este é um momento rico da comunidade apresentar ao Poder Executivo e também, nesta oportunidade, no Legislativo, aquilo que deseja, aquilo que anseia, aquilo que acredita seja bom para melhorar a sua vida, sua qualidade de vida, para melhorar o morar na nossa cidade. Mas eu sei de muita gente que tem, através da gente, dado as suas sugestões, e nós temos acolhido essas sugestões, como a vereadora Edna Flor falou, e aqui eu tenho certeza que os outros gabinetes estão fazendo a mesma coisa. Nós todos estamos trabalhando nas emendas para que, entregando essas emendas amanhã, a gente também tem a expectativa de que o Executivo, o prefeito municipal, possa nos ouvir e possa ouvir os desejos, né, do munícipe, os desejos dos segmentos de Araçatuba, alguns dos quais estão aqui representados, como a gente vê o pessoal do CONDICA, né, do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, que inclusive apresentou um documento com sugestões de ações para que a gente possa melhorar a vida das crianças e dos adolescentes da nossa cidade. Então, a gente espera, assim, que hoje a gente leve também outras sugestões para enriquecer cada vez mais este trabalho. E espera, sobretudo, que todo o trabalho que a gente tenha desenvolvido seja acatado, acolhido e valorizado pelo prefeito de Araçatuba, o senhor Aparecido Sério da Silva. Muito obrigada. Agradeço a vereadora Edna, a vereadora Tiesa, desculpa. E a gente dá continuidade aqui com nossos trabalhos. Passaremos agora uma outra fase desta audiência, quando haverá a participação do público e também dos senhores vereadores e vereadoras. É importante, para tanto, fazermos os seguintes esclarecimentos. As pessoas que desejarem deixar suas sugestões poderão fazê-lo através de fichas próprias,
que estão à disposição na recepção ou fazendo uso do microfone estrategicamente colocado diante de todos. Aqueles que desejarem usar da palavra, solicitamos que façam suas inscrições junto à nossa assessoria, para que possamos fazer o registro de cada participante. Ou cada participante pode também se dirigir até o microfone que está colocado no meio do público aí, e possa se identificar falando seu nome e participar. Cada participante terá o prazo de até 2 minutos para o uso da palavra, lembrando que somente poderá ser discutido o assunto em pauta, ou seja, sobre o orçamento previsto para 2012. Então nós, já para dar início, né, nós gostaria de passar a palavra, se alguém do público queira fazer alguma colocação, dar uma sugestão, e dizer também, registrar também aqui que foi entregue, está aqui entregue, o Plano Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que foi enviado para essa comissão, onde a gente vai estar dando um encaminhamento, fazendo as avaliações. Com certeza faremos todo o possível para que a gente possa lutar, né, para que se possa colocar em prática em favor das crianças e adolescentes aqui do nosso município. Gostaria de passar a palavra ao público, né, se tivesse alguém do público que gostaria de usar do microfone, que possa fazer parte. Se não, eu gostaria de saber se a vereadora Edna, a vereadora Tiesa quiser fazer alguma sugestão a respeito do assunto, está aberto também. Alguém queira participar? Pode, por favor, só dirigir até o microfone, por favor. Fala seu nome e pode fazer sua sugestão. Meu nome é Marinês, estou representando o CMDCA de Araçatuba, tá? O que vocês estão recebendo aí é um resumo do plano, tá? Deve estar assim por e-mail em vocês, o plano completo que foi trabalhado pelo CMDCA nesse ano. É uma representação real da nossa cidade. E a preocupação nossa é qual é o projeto, o que vocês vão estar fazendo perante as informações que já foram passadas para vocês, tá? Então, quer dizer, é importante fazer essa parceria para que realmente se torne lei, independente que amanhã, que legislativo que executivo esteja presente em nossa cidade e que as crianças sejam protegidas, seja agraciada, para que venha amanhã uma pessoa e fale assim, não, agora eu quero acabar com isso, não vou mais ajudar. Então, realmente, a nossa fala é o seguinte, o que podemos fazer para que amanhã, que mude a gestão e que isso dê continuidade ou melhore, jamais encerre. Marinês, eu agradeço, e claro que nós temos como dever e obrigação de nós atuarmos, independente se estaremos aqui no próximo mandato, ou independente de que gestão esteja na administração municipal, mas tenho certeza que o compromisso desta casa, de todos os vereadores desta casa, é de fazer o bem para todos, e nós estamos aqui fazer o bem para a nossa comunidade, para a nossa cidade, e tenho certeza de trabalhar com responsabilidade, que nós possamos no futuro avançar além do que nós estamos hoje, muito além, que precisa avançar muito em relação a este assunto. Mas a comissão vai estar avaliando toda a sua sugestão que foi encaminhada para nós, e nós vamos estar fazendo junto com o Departamento Legislativo e Jurídico, os demais vereadores, e que for possível a gente fazer, você pode ter certeza que nós temos esse compromisso com vocês de fazer o melhor, pode ter certeza disso, tá? E agradeço pela participação, por você estar aqui conosco hoje, para poder brilhantar mais essa audiência pública. Muito obrigado. Ok. A vereadora Durvalina quer completar, falar sobre o assunto? Eu acompanhei um pouquinho a entrega desse plano, vi o trabalho que as instituições que participaram tiveram. Sei que as políticas públicas precisam se transformar em políticas de Estado, vamos chamar assim, né? E a população precisa tomar posse disso, né? Ela precisa... Quem garante, na verdade, é as instituições, a população, as entidades, os conselhos. Por quê? Uma vez isso estando incorporado na vida da população, não há mais quem mude, né?
não há mais quem mude. Uma vez estando escrito, incorporado, a população envolvida e tomando aquilo como parte já, né, das ações e da vida dela, pode ter certeza, Marinês, que as coisas não vão mais escapar, nem sair, ninguém mais consegue mudar. Por isso que é importante, né, essa luta de todos, no sentido de que essas políticas públicas realmente se consolidem de verdade, né? Porque os beneficiados, na verdade, quem se beneficia disso é a população. Nós temos representações da sociedade que formulam, em parceria até com técnicos, né, do município, que os técnicos do município também participam na implementação e na organização desses planos e projetos, enfim. Mas se a população incorporar isso, as instituições, os conselhos, né, pode ter certeza que isso se transformará em políticas perenes. Eu agradeço a vereadora Durvalina. Quero comentar também, saudar o vereador Edival, que se faz presente. E se gostaria de fazer o cumprimento para o pessoal, fazer algum comentário, por favor, passa a palavra ao vereador Edival. Eu queria parabenizar a comissão, né, pelo trabalho de cidadania, comissão de finanças, por essa audiência. Agora, nós temos algumas coisas, vereador Papinha, que nós ficamos de mãos atadas, né, porque na lei de diretoria orçamentária, a Câmara em si, né, por 6 votos a 5, acabou derrubando algumas emendas que na LDO previa algumas entidades que poderiam receber subvenção do município no exercício de 2012. Infelizmente, a maioria dos vereadores decidiram e definiram que determinadas entidades não poderiam receber subvenção. Mas eu acho que foi um erro, né? Muitas foram prejudicadas, ficou apenas a relação das entidades que o Executivo mandou para cá. E também a gente fica naquele questionamento, né, com relação a recapeamento de ruas, com pavimentação de bairros, construção de unidade de base de saúde, de reforma de creche, de EMEI, e aquele questionamento se o vereador pode ou não pode apresentar emenda. Eu entendo que tudo teria que estar previsto na lei de diretoria orçamentária, porque é a lei mais importante do município, não é a lei orçamentária, é a lei de diretriz, é ela que dá a relação de ruas, de bairros, onde tem que fazer um serjetão, onde o bairro tem que fazer um pronto-socorro, as entidades que vai receber subvenção. Infelizmente, a nossa LDO ficou capenga. Eu não sei nem como vai se comportar a Comissão de Finanças, porque as emendas que forem apresentadas, que não tiverem prevista no PPA e na LDO, infelizmente a comissão vai ter que dar um parecer contrário. E às vezes amanhã, né, às vezes os vereadores acabam apresentando emenda e falam, não, a Comissão de Finanças e Orçamento deu um parecer contrário, mas deu um parecer contrário porque a LDO ficou capenga. E às vezes vocês, que são membros da comissão, acabam apanhando porque mas a comissão, nós apresentamos com a determinada emenda, mas a comissão deu um parecer contrário. Então, eu acho muito difícil, do jeito que ficou a nossa lei de diretoria orçamentária, que nós aprovamos agora em agosto, para a comissão dar parecer em determinadas emendas. Principalmente nas entidades de Araçatuba, que são mais de 120 entidades que poderiam estar recebendo subvenção, e vocês vão ter que dar um parecer contrário em todas que forem apresentadas, porque não está previsto na LDO. Com relação ao recapeamento, nós temos uma quantidade de metros quadrados para ser recapeado em 2012. Eu entendo que nós poderíamos ter, que o vereador pode colocar o bairro, a rua que ele entender, a assessoria que levantou, a unidade de base de saúde no bairro que falta, que tem que reformar, escola em determinados bairros, né, com relação a pronto-socorro,
E hoje eu sei que vocês ficaram numa situação difícil, porque se os vereadores apresentarem emendas nesse sentido, vocês vão ter que dar um parecer contrário, porque tem que obedecer à lei, que a lei está acima da vontade do vereador, principalmente acima da Comissão de Finanças e Orçamento. E eu acho que vai ser desagradável com algumas apresentações de emendas com relação, a não ser que os vereadores têm que ter bom senso e ver que não está previsto na lei de diretriz orçamentária, eles têm que retirar. Como algumas metas, diretrizes, programas que foram propostos, os vereadores propuseram aqui, e acabou sendo rejeitado e retirado, né, por alguns vereadores e outras rejeitadas. E agora não tem mais o que fazer, porque no orçamento você coloca o quê? Só coloca valores naqueles projetos determinados pela lei de diretriz. Eu acho muito difícil a situação da Comissão de Finanças, e a nossa também, que nós mesmos vereadores, acabamos dando um tiro no nosso próprio pé. Isso ficou agora, e eu quero ver também, vereador Papinha, porque tem uma secretaria que acabou fazendo audiências públicas no bairro, em alguns bairros. Então a gente tem que ver as emendas que essa secretaria vieram e apresentaram, porque ela também não tem. Se não tiver previsto na LDO, o secretário de Mobilidade Urbana dessa secretaria que fez essa audiência pública, ele também não pode apresentar emenda, entendeu? Então, tem que ver o orçamento direitinho, do jeito que veio do Executivo. Eu estou estudando o Executivo. Essas reuniões que foram feitas nos bairros também foram totalmente inócuas, porque eu tenho certeza que não estavam previstas na lei de diretriz orçamentária o que veio do Executivo. E o orçamento tem que ser adequado à LDO. Então, às vezes, vai ter secretários que fizeram reuniões, várias reuniões nos bairros aí, tirar proveito, até proveito político disso, e, infelizmente, eles vão ter que levar uma trombada da Comissão de Finanças e da própria Câmara, porque se nós não podemos apresentar, eles muito menos. Desculpa o termo que estou falando, mas é que às vezes a opinião pública não sabe dessas coisas, né, e vocês acabam apanhando por dar parecer contrário em algumas emendas. Agradecer ao vereador Edival, e a gente respeita pelo conhecimento que o vereador tem aqui nesta casa. A gente sabe do seu comprometimento, do seu conhecimento em relação à questão do orçamento do município, né? Realmente nós já nos preocupamos muito, esse dia eu conversei bastante com o Gil, nós realmente ficamos muito assim preocupados, e a gente procura fazer com que a lei seja cumprida, né? Nós temos assim, um total apoio do departamento dessa casa, do departamento legislativo, de toda a assessoria jurídica. Então a gente está fazendo um trabalho intenso, né? E a partir desse momento mais ainda, né? Mas a gente vai procurar fazer o que é correto, o que é certo, o que é justo. E eu tenho certeza que não só a comissão, mas todo vereador desta casa terá bom senso, e nós tenho certeza que vamos tentar fazer o melhor para que as coisas possam caminhar no nosso município, pode ter certeza disso, né? E agradecer mesmo, viu, vereador, porque realmente a gente fica difícil, na situação não fica fácil, né? E o senhor, como entendedor, como o senhor relatou muito bem, e a gente agradece pelas palavras, pelo que o senhor tem nos ajudado também, tem nos orientado. Se concede uma parte segunda do... Claro. Eu fico preocupado, é o seguinte, porque a lei de diretriz orçamentária, ela que dá a base para o orçamento. Então, as reuniões que foram feitas por algumas secretarias do Executivo teriam que ter sido feitas antes da LDO. Bairros, ruas, unidade de base de saúde, tem que estar tudo previsto na LDO. E não por esse movimento que foi feito agora, após a LDO, para montar o orçamento. Então, todas as reuniões que foram feitas, qualquer coisa que for acrescentado, além da lei de diretriz orçamentária, eu vi reuniões, inclusive ouvi uma gravação de uma reunião de um determinado secretário, que ele ia fazer isso, fazer aquilo, e, na verdade, o que vai acontecer? Ele não vai fazer porque não está na lei de diretriz, o prefeito também tinha que cumprir o que estava na lei de diretriz orçamentária, então não adianta mandar coisa para cá
que não está previsto na LDO. Nem para atender reunião que foram feitas em alguns bairros e algumas coisas. Tinha que ter sido feito, era antes, e não agora. Agora é o momento somente de nós colocarmos valor. Vamos supor, lá está prevista a unidade de base de saúde do bairro, vamos supor, Verde Parque. Se tivesse previsto na LDO, agora era o momento de nós, o orçamento que é? O momento da gente colocar valor. Quantos R$1.000 vai gastar? Entendeu? Recapeamento da rua Cuscídio Almeida. Está previsto na LDO, recapeamento? Está previsto. Nós vamos colocar no orçamento o quê? Valor. Então, tem muita coisa aí que a comissão vai ter que estudar bastante, muito bem, para que não haja ilegalidade. Porque se a Câmara acabou dando um tiro no próprio pé na lei de diretriz orçamentária, vai ter também que dar alguns tiros em cima de algumas secretarias que trabalharam para montar esse orçamento. Vereador Edival, não sei se a gente pode até dialogar sobre isso. Eu pensava que enquanto o senhor dizia, fazia essas observações, eu penso que as audiências que o Executivo fez para ouvir a população não se transformaram em emendas, elas foram incorporadas ao orçamento. Quer dizer, são sugestões que certamente, na hora de cada secretaria discutir o seu orçamento, essa sugestão deve ter sido incorporada ao orçamento, porque o Executivo não faz emendas e nem vai mandar emendas, vai mandar um orçamento, né, para que a gente analise aqui, para que a gente vote favorável ou não, se couber emendas, não sei, que a gente possa fazer, mas aquilo que o Executivo ouviu da população, aquilo que ele levantou nessas reuniões do orçamento, certamente devem estar incorporadas nesse orçamento que nós vamos analisar. Vereador Durvalina, desculpe, eu sei que o Executivo não pode apresentar emenda, quem apresenta emenda é só o Legislativo. Agora, o que eu disse aqui foi o seguinte, as previsões de, vamos supor, unidade de base de saúde, de ruas de recapeamento, de capela municipal, de construção de escola, tinha que estar definida a lei de diretriz orçamentária. Tem que estar definida. Então, se veio no orçamento, eu não li a peça orçamentária ainda, que eu vou ler esse final de semana. Se veio alguma coisa que não está prevista na lei de diretriz orçamentária, ela não pode estar no orçamento. Ela não pode constar do orçamento. Então, de repente, essas reuniões que foram feitas, de repente, incluir uma unidade de base de saúde num determinado bairro que não estava previsto na lei de diretriz orçamentária, o orçamento é ilegal, tem que ser suprimido. Então, essas coisas têm que ser analisadas. E eu entendo que nós demos um tiro no nosso próprio pé. Isso eu acho que nós fizemos besteira na lei na aprovação da lei de diretriz. Viu, vereador, mas nesse caso aí, já não tem a rubrica garantida já? Aí já veio com a rubrica garantida, né? Aí é diferente, aí já veio com a rubrica garantida já dentro da peça. Desde que ela está prevista na lei de diretriz. Sim, São 3 leis orçamentárias. Nós temos o PPA, né, que você tira do plano, a lei de diretriz orçamentária, ela define a quantidade de metros quadrados que nós vamos pavimentar o ano que vem, a quantidade de metros quadrados que nós vamos recapear, a quantidade de sarjetão, a contratação de pessoal, que vai ser de unidade de base de saúde, de escola, de creche, ela está definida na lei de diretriz orçamentária. Então, o orçamento não pode fugir disso. O orçamento agora, ele tem que ser tá de acordo com a lei de diretriz. O orçamento agora é a hora de colocar valores. O que eu sempre questiono é o seguinte, não existe orçamento participativo. Existe lei de diretriz participativa. É a lei de diretriz participativa que você está nos bairros, é lá que você define se aquele bairro depende de uma escola, de uma unidade de base de saúde, de um recapeamento, de uma pavimentação. Aí sim, depois no orçamento, você colocar valores. Mas ela tem que estar prevista atrás. Não adianta vir no orçamento agora, uma determinada reunião que foi feita, vamos supor, no bairro Taveira. O pessoal lá briga por uma capela, né, municipal. Se não está na LDO, se alguém foi lá, fez uma reunião, o executivo, alguém foi lá e resolveu colocar agora no orçamento uma capela lá,
está ilegal. Isso que eu estou questionando. Tá certo, eu agradeço o vereador Edival. Vamos agora passar, se alguém do público querer fazer alguma sugestão, por favor, que possa se caminhar até o microfone. Eu gostaria de passar então a palavra para a vereadora Edna, a vereadora Tiesa. Eu concordo com o vereador Edival. Eu só penso que quando nós falamos em orçamento participativo, talvez é a expressão, né? Esse complexo orçamentário, ele sempre explica isso, que na verdade a grande participação deve se dar mesmo no PPA, depois na LDO, e o orçamento vem quase que para só sistematizar tudo isso. Concordo com o vereador Edival, só que acho que popularmente ficou chamado de participação no orçamento, é a participação nesse processo, né, nas 3 leis orçamentárias. Por outro lado também, eu estou um pouco mais otimista, talvez é porque eu tenha menos conhecimento, né, do que o vereador Edival com relação ao orçamento, então eu estou um pouco mais otimista. Eu penso que há determinadas coisas que estão na lei, na LDO, que são genéricas, né? Então, por exemplo, construção de capelas. Nós temos obras para capela funerária. Temos essa rubrica. Acho que foi a isso que o vereador Olair se referiu. E aí nós até discutimos com o Legislativo da possibilidade de se fazer alguma inclusão dentro desta rubrica, né? Então, seria apenas um detalhamento. Na verdade, acho que todos nós somos um pouco, né, com algumas exceções aqui na Câmara, mas a maioria somos aprendizes na questão orçamentária. Então, acho que vale a pena todas as observações, todas as dificuldades. Eu me lembro que eu perdi o sono depois na nossa aprovação da LDO. A gente quis ser tecnicamente correta, não sei se fomos. Então, a gente está com muita dúvida realmente em tudo isso. Então, talvez para o próximo ano, né, valeria a pena conversarmos com a presidência da casa da possibilidade da gente ter aí uma formação específica, seja do próprio CEPAM, como foi lido aqui inicialmente na nota, seja de alguns outros órgãos técnicos, para que a gente vá superando essas dificuldades. Porque, realmente, né, no primeiro mandato nosso, aconteceu aquilo que o vereador Edival disse. Chegado o momento do orçamento, nós apenas colocávamos valores, né? E era, inclusive, assim, muito complicado, porque o Executivo traz os valores e a gente só tem uma forma de colocar valores, tirando de alguma outra secretaria. A gente só tinha que fazer um remanejamento, não tinha como criar, nós não temos como criar novos recursos. O orçamento, né, já vem pronto, então a gente podia apenas remanejar aquelas verbas. Desta feita, né, nesta peça agora, nós estamos trabalhando com esses detalhamentos. Então, como se colocou obras? Por exemplo, nós colocamos aqui na questão da funerária, muitas pessoas estão pedindo, por exemplo, que haja um painel indicativo na funerária municipal, com relação a quais pessoas estão lá sendo veladas. Isso já vem sendo pedido, já foi objeto de indicações, e aí nós estamos colocando no orçamento, então, como tem lá a possibilidade de obras na funerária, né, nós estamos colocando, além da reforma, que já está prevista no orçamento, também isso. Colocamos também uma questão séria, que é de um local para preparação de corpos. Acho que passou da hora, né, do município ter um local com dignidade, seja para a família, seja para a pessoa que faleceu, seja para os funcionários. É um local com dignidade para a preparação de corpos. Quem já teve familiar velado na funerária municipal e teve que aguardar a preparação sabe do que nós estamos falando. É muito difícil fechar a porta ali, fazer tudo isso diante daquele momento de dor da família. Então, estamos colocando isso também. Na verdade, nós estamos detalhando a questão de obras na funerária. Estamos procurando brechas dentro da peça orçamentária para fazer alguns detalhamentos, né? Estamos incluindo também na ação social, por emenda, a possibilidade de locação social. Há momentos de vulnerabilidade, casas que pegam fogo, ou mesmo a questão aí de enchente, alguma coisa, e as pessoas ficam sem ter para onde ir. Então, nós estamos trazendo a proposta, já fizemos anteriormente uma sugestão à Secretaria de Ação Social, e desta vez estamos trazendo no orçamento, dentro da Secretaria de Ação Social, encontramos uma rubrica onde podemos, né, talvez estendendo aí um pouco a interpretação,
da rubrica a gente colocar essa possibilidade. Mas, enfim, nós estamos, são apenas alguns exemplos, né? Nós estamos colocando desta forma. Com relação ao plano municipal, parabenizar a Marinês, nossa ex-aluna, né? Minha da Durvalina, parabenizar o Valdecir também, né? O seu Mendonça, o pessoal que há tanto tempo trabalha na área de criança e adolescente, pelo plano, e nós até preparamos algumas emendas, né, com relação à questão de drogas, a necessidade do tratamento especializado, né, de um CAPS AD, né, para álcool e droga, que seja para atender a infância e a adolescência. Então, tem várias propostas do plano que nós estamos apresentando também como emenda. Não sabemos como tudo isso vai se dar. Na verdade, a gente está buscando esta inclusão porque entendemos que a LDO é autorizativa e ela traz estas possibilidades de forma genérica. Apenas isso. Agradeço a vereadora Edna. Mais uma vez, alguém do público queira fazer alguma sugestão, e deixem em aberto para quem queira. Por favor, se alguém queira, é só se dirigir aí. Alguém gostaria? Enquanto isso, então, eu gostaria que a vereadora Tiesa pudesse fazer suas sugestões também. A nossa expectativa é que aquilo que veio da prefeitura seja possível realizar. Então, dentro do que veio, é isso que a vereadora Edna acabou falando agora. A gente tenta colocar dentro das rubricas já existentes aquilo que nós gostaríamos que a prefeitura disponibilizasse para a população de Araçatuba. O vereador Edival lembrou que nós estamos aqui trabalhando e pondo preço nas coisas, né? O ano passado o orçamento foi de 324 milhões, a receita da prefeitura estimada foi de 324 milhões, 935, quase 325 milhões, e esse ano tem mais quase 62 milhões, prefeitura, DAIA e agora a FEA também, porque a Fundação Educacional de Araçatuba não estava dentro do orçamento dos recursos municipais e agora ela é obrigada, por conta de uma ação no Ministério Público, ela também tem previsão tem recursos previstos aqui no plano. Então, na verdade, a gente está tentando, dentro desse montante que é de 386 milhões 700 mil, mais ou menos, analisar como a prefeitura trabalhou esses valores, no que a prefeitura colocou esses dinheiros, né, e para a gente ver se a gente também pode sugerir. O que eu falo é que quando nós somos impedidos de agir, tecnicamente, a gente se conforma, é tranquilo isso. Não pode porque a lei não permite. O duro é quando a gente é impedido, né, de sugerir politicamente, né? Então, isso é que nos deixa tristes, porque muitas vezes a gente desanima com essa com este trabalho de fazer emendas e depois ver todas essas emendas vetadas, né, desprezadas pelo Poder Executivo. Então, isso acaba nos entristecendo e nos desanimando, sim. Mas quem tem compromisso lá está presente. Então, a gente está trabalhando bastante para desses 386 milhões disponíveis para Araçatuba o ano que vem, a gente consiga realmente, assim, que os anseios da comunidade, que foram traduzidos para nós e que nós somos obrigados a traduzir aqui nessas peças orçamentárias, a gente deseja que nós possamos, pelo menos, botar nossa ideia para que seja cumprida. O prefeito não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Muitas vezes, até o vereador Edival lembra disso, se ele faz, se ele quiser, né? Mas a gente espera que ele fique sensível aos apelos, não só, né, nossos, de todos os vereadores que se fazem representar, que representam muitas vezes os segmentos da comunidade, quando esses segmentos não falam diretamente com o Executivo. Por enquanto é só. Agradeço a vereadora Tiesa. Gostaria mais uma vez de pedir se tem alguém do público que gostaria de fazer alguma sugestão ou um comentário, que se sinta à vontade, por favor. Enquanto isso, eu gostaria de saber, vereador Lair, se você fazer algum comentário. Tranquilo? Vereadora Durvalina? Não? Vereador Edival?
Eu quero, senhor presidente, quando eu assumi a primeira vez minha cadeira aqui na Câmara em 97, o orçamento do município era de 70 milhões de reais. A previsão só da prefeitura esse ano é para 277 milhões de reais para 2011. Não, sem o DAE. Não, para 2011. 2011. E nós já tivemos uma receita, agora nos 2 quadrimestres, até outubro, de 216 milhões. Quer dizer, nós vamos ter um superávit esse ano previsto aí de mais de 30 milhões de reais a mais da previsão, né, da arrecadação que nós tínhamos previsto para 2011, nós vamos arrecadar mais de 30 milhões. E a previsão para o ano que vem é 60 milhões de reais a mais o próximo ano. Mas o que me surpreendeu um pouquinho, senhor presidente, foi na audiência pública passada, de que o DAIA arrecadou em 2 bimestres 32 milhões de reais e empenhou 35, quase 36. A gente fica preocupado com relação a isso. E um dia antes, numa audiência aqui, o presidente do DAE tinha um superávit de 4 milhões de reais. Aí depois veio a audiência pública, no dia seguinte, no outro dia, e teve uma receita de 32 e empenhou quase 36. Agora, a arrecadação do DAE esse ano é 40, a previsão para o ano que vem é 47 milhões de reais. Mas a gente fica preocupado com algumas contas. Enquanto o município, o comércio, você vê o ICMS hoje do município, o comércio e a indústria, a grande receita hoje do município, que está elevando as previsões, a arrecadação do município, o que é? IPVA e ICMS. O IPTU, nós teríamos que rever algumas situações, alguns bairros de classe alta, que acabam pagando IPTU, às vezes até menos do que um bairro da periferia, por ter essas casas aprovadas, esses projetos foram aprovados, essas plantas, às vezes há 20, 30 anos atrás, e não foi feita as correções na planta de valores. Então, Araçatuba carece e muito de uma revisão da planta de valores. Nós temos vários bairros na cidade que nós poderíamos isentar as pessoas, os moradores do IPTU, e nós poderíamos tranquilamente rever algumas situações aqui, principalmente aqui no centro. Aqui nós temos apartamentos aqui que às vezes custa aí 400, 450 mil reais, e o camarada paga 1,3% em cima do valor venal, 40, 50 mil reais. O vereador só então pode... a gente tem que rever algumas situações e cobrar o IPTU justo de quem tem conforto, mora no centro, o imóvel vale uma fortuna. E às vezes a gente compara o seguinte: às vezes você pega uma casa lá no Pedro Perry, a casa está avaliada em 40 mil reais e o cara paga o mesmo valor, o mesmo IPTU no ano, do que um cara que mora aqui no centro tem um apartamento de 400, 500 mil reais. Então nós temos 53 zonas em Araçatuba para cobrança de IPTU. E tem algumas que está totalmente defasada. Infelizmente, a classe que está mais sendo beneficiada é a classe mais rica e mais poderosa. E nós estamos penalizando o pessoal da periferia e os bairros, né, mais distantes, porque eles estão pagando proporcionalmente quase que igual de quem mora no centro, que tem um imóvel valorizado, tem tudo conforto, banco perto. Então, tem algumas coisas que precisa fazer. Eu não sei se o prefeito vai ter coragem de fazer isso, mas eu acho que nós temos que começar a adotar uma política justa com relação ao IPTU em Araçatuba, que ele é totalmente injusto da maneira que é cobrada hoje. Proporcionalmente, o pobre paga mais caro do que o rico em Araçatuba. O vereador, eu agradeço. Só perguntar? Claro. Não, eu só queria saber do vereador Edival se ele sabe qual foi a última vez que foi feita a atualização da planta
de valores do IPTU aqui em Araçatuba? Foi 2006, quando nós fizemos uma revisão da plano de valores, a última vez. Aliás, em 4 mandatos que eu tenho aqui, foi feita a única vez. E por conta disso, ainda na eleição passada, a vereadora Tiesa, nós tivemos um grupo de adversários, né, que queriam, de qualquer maneira, se eleger vereador. Eles soltaram panfletos aí que nós havíamos aumentado o IPTU. E nesse panfleto que foi distribuído na campanha passada para a eleição para vereador e para prefeito, o meu nome era o primeiro. E, na verdade, o IPTU, ele foi fixado pelo Código Tributário em 1998 em 1,3% do valor venal. O que nós temos que rever é o valor venal. E foi corrigido naquela época 65% do valor venal. Mesmo assim, hoje, esses imóveis da Zona 1 até a Zona 32 está totalmente defasado. É injusto da maneira que o Poder Executivo vem cobrando. Eu sei que é polêmico, né? O prefeito fazer um projeto desse para rever, para fazer uma justiça, realmente. E nós poderíamos isentar vários bairros. Em 2006, quando nós fizemos uma revisão, vereador Tias, da plano de valores, nós reduzimos o IPTU do Jardim Nobreville, do Pinheiros e do Água Branca. A plano de valores acabou abaixando. E só para Vossa Excelência ter uma ideia, o metro quadrado de um terreno no condomínio dos Araçás, naquela época, era o mesmo, era 43 centavos, o mesmo preço, o metro quadrado do terreno. A prefeitura avaliou em 43 centavos, o mesmo preço que está no Guarabara, no condomínio dos Araçás. Então, quem morar no condomínio dos Araçás, ele pagava, quando tem um terreno vazio lá, ele pagava o mesmo IPTU do que uma pessoa que mora no Guanabara, no Pedro Pé, no São José. E aí nós fizemos uma revisão de 67%, mas mesmo assim está mais de 1000% defasado ainda os condomínios fechados em Araçatuba. Os valores estão totalmente defasados. Se vocês forem ver hoje os valores venal de terreno nesses condomínios fechados, que hoje o pessoal fala em 300, 400 mil reais um terreno, ele está avaliado pela prefeitura em 30, 35 mil reais. A prefeitura cobra aí 1,3% sobre 30, 35 mil reais, quando na verdade ele vale 300, 400 mil. Então, na verdade, hoje a nossa legislação só beneficia a classe rica em Araçatuba. Agora, é desgastante para a Câmara aprovar um projeto desse? É desgastante. É desgastante para o prefeito mandar um projeto desse para a Câmara? É desgastante, porque ninguém gosta de mexer no bolso. Mas, infelizmente, existe essa política em Araçatuba de deslealdade com a classe mais desfavorecida. E se nós colocássemos, fizéssemos uma revisão de pelo menos uns 30%, 40%, nós poderíamos isentar pelo menos uns 10 bairros da periferia, que a arrecadação ainda praticamente dobraria em Araçatuba. Vereador Edival, só uma questão. Essa revisão de 2006, apesar de ter avançado em alguma coisa, ela não foi suficiente para acabar com essa injustiça. É isso. Eu agradeço ao vereador Edival pela sua exclamação e pela sua sugestão também. E gostaria de passar a palavra mais uma vez a alguém do público que gostaria de fazer sua sugestão também. Passa a palavra agora. Se a vereadora Edna quer fazer uma colocação, vereador Tiesa, vereador Edival, vereadora Durvalina, se tem algum comentário? Eu acho que o vereador Edival levantou uma questão importante aí, que ele que está há algum tempo na Câmara e acompanha toda essas mudanças aí da legislação e todas essas avaliações. Acho que é importante as considerações que ele fez, essa questão do imposto progressivo, segundo essa revisão que deve ser feita, segundo ele. Eu acho que é uma questão que a Câmara precisa se debruçar sobre ela, conversar com o Executivo também. Acho que o Executivo precisa se debruçar sobre isso, analisar se de fato isso, se há uma injustiça muito grande em relação à cobrança de impostos na nossa cidade. Eu me lembro que a prefeita Marta Suplicy, quando foi prefeita de São Paulo, ela conseguiu fazer um pouco isso, né? Tinha regiões da cidade em que
as pessoas foram isentas do imposto do IPTU. Eu me lembro, eu conheci pessoas lá. Então, acho que isso é uma coisa possível, né? Agora, é preciso um estudo bem feito, é preciso que não seja feito de qualquer maneira, que seja feito por técnicos, né? Porque, a grosso modo, a gente não tem como fazer uma avaliação dessa. Acho que precisa ser um estudo bem feito, muito bem elaborado, pessoas que tenham competência e preparo, né, para fazer isso. E acho que a cidade realmente merece um estudo dessa natureza. O vereador Divaldo, quer fazer um comentário? Só para complementar, em 2006, o vereador veio como exemplo para nós aqui nessa casa e nós fomos verificar um prédio de um banco aqui, não vou citar o nome do banco, aqui na Praça Rui Barbosa. Ele estava avaliado, o edifício inteirinho, sabe por quanto? R$700 mil. Só um andar vale mais de R$1,5 milhão por andar. E a prefeitura estava cobrando 1,3% de IPTU sobre R$700 mil. E na época nós fizemos um cálculo, mais ou menos por baixo, mandamos fazer uma avaliação para ter uma ideia, e o pessoal avaliaram em cerca de 9, 10 milhões de reais. Mas, mesmo com a aplicação da lei, em aumentando 67% na época da planta de... Eu não estou falando de aumento de IPTU, estou falando da planta de valores. Tá? Não é aumentar o percentual de IPTU 1,3% subir para 2, 3%. É para fazer a revisão do valor que está lá na prefeitura, que está avaliado nos valores lá embaixo. Mesmo assim, vereador Durvalina, esse edifício hoje aqui, ele deve estar pagando o IPTU em cima com essa correção que nós fizemos, em cima de 1.600.000, 1.700.000, ele paga 1,3% sobre isso. E nós sabemos hoje que esse prédio aí, desse banco grande que tem aqui na praça, cada andar dele custa mais de R$1,5 milhão. Ele tem um monte de andar. Então, aí nós ficamos o quê? Fica valorizando o rico e cobrando IPTU do pessoal do São José, do Monte Divino, do Verde Parque, enquanto nós poderíamos, um prédio desse sozinho, se ele estivesse pagando o valor real de IPTU dele, o valor venal dele, nós poderíamos praticamente isentar um Verde Parque todinho de pagamento de IPTU. Então, essas coisas que às vezes a gente precisa estudar. Tem muita gente que às vezes fala, isso é demagogia e tal, mas não é. O que acontece em Araçatuba é uma desigualdade na cobrança de IPTU. Agradeço, vereador Edival, para complementar aí, para a gente dar encaminhamento, encerramento, eu gostaria das colocações aí, sugestão do vereador Olair Bosco. Não, só para, complementando a fala do vereador Edival, existe já municípios que estão adotando o quê? Porque hoje você vai registrar um imóvel, hoje, a hora que você vai fazer a verbação no registro de imóveis, o que o registro de imóveis ele faz o cálculo? Ele pega a tabela do CUB, né, do CUB Sinduscom, então lá tem por exemplo, você pega o padrão normal, baixo e alto, né? E tem por pavimento também, assim como tem uma casa de conjunto habitacional. Então, esse valor chega a aproximar o que é real hoje. Só que se você fizer hoje, assim, de forma assim, genérica, se você pegar no geral, você tem que fazer o quê também? Você tem que trabalhar também a questão da depreciação também, né? Você vai pegar, por exemplo, um conjunto habitacional, por exemplo. Vamos pegar lá o Wilda Mandarim. Você pega uma casa do Wilda Mandarim. Se você fizer esse cálculo na taxa do Sinduscom hoje, se a pessoa não mexeu na casa, ele vai ficar com um valor acima do que é o real do valor do imóvel. Mas o que se aproxima mais hoje do mercado é a questão da taxa do CUB Sinduscom que está sendo aplicado. Você não registra hoje o imóvel sem ter hoje uma declaração do engenheiro que aquela casa, aquele imóvel se enquadra no padrão tal, com tantos metros, com o X de valor. Então, o CUB Sinduscom hoje acho que é o que trabalha mais, de repente, esse parâmetro da construção hoje. Bom, gostaria de ser um vereador que quisesse fazer mais alguma colocação, alguém do público, fazer algum comentário. Eu só gostaria mesmo de agradecer a todos os vereadores, a cada vereador e vereadora que se faz presente aqui, todas as pessoas que, né, estão aqui com a gente, de coração mesmo, que veio até esta casa aqui hoje para essa audiência, agradecer a todos vocês, né, e também agradecer as pessoas que não estão aqui, mas de certa forma estão acompanhando sua casa, através do rádio, da TV ou da internet, agradecer também pela participação
das pessoas também que estão presentes conosco também, mas estão acompanhando de uma outra. Não havendo mais ninguém inscrito, nós encerramos a presente audiência pública. Informamos que todas as sugestões recebidas por e-mail, pessoalmente, aqui na Câmara Municipal, ou nesta audiência, serão analisadas pela Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa, composta por mim, vereador Rivael Papinha, e pelos vereadores Olair Bosco e professor Durvalina Garcia. Agradecemos a participação dos senhores vereadores, dos munícipes, que se fizeram presentes nesta audiência pública, dos servidores que contribuíram para a sua realização e daqueles que nos acompanharam pelos meios de comunicação. E que todos tenham uma boa noite. Muito obrigado.